amigo. Imagina, satisfação. Então, vamos lá. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Valdemiro Kroes, estou aqui no canal ADV Xperia, recebendo uma pessoa muito gentil que nos recebeu nosso convite de maneira muito rápida e sempre com uma disponibilidade incrível. Walter Otaviano, advogado da União, um dia advogado-geral da União, né? Quem sabe? Advogado da União, professor de ética da PUC. Uma grande satisfação receber você aqui, Walter. Te conheci lá na OAB, num debate que nós fizemos há, sei lá, um ano e pouco atrás. Foi uma grata satisfação conhecê-lo. Tenho certeza que desde lá a gente fui te seguindo, fui prestando atenção nos teus passos. Aprendi muitíssimo com a tua atuação ali no Grupo OTA. Parabéns por essa tua atuação, sempre ajudando pessoas, sempre com esse intuito aí de promover o crescimento das pessoas, crescimento das organizações, e é por isso também que nós estamos hoje aqui no canal do ADV Xperia, compartilhando um pouco do nosso conhecimento sobre marketing, um pouco do nosso conhecimento sobre o código de ética da advocacia, né? Então, desde já, gostaria muito de te agradecer, Walter, pela tua presença e disponibilidade. A palavra é sua, faça a sua apresentação da maneira que você achar mais adequada e mais conveniente. Muitíssimo obrigado por estar aqui comigo. Maravilha, professor. Consegue me ouvir bem, professor? Super bem. Então, obrigado, professor Valdemiro, pelas palavras iniciais também para nós do Grupo OTA. E eu, como professor da PUC do Paraná dessa disciplina, é uma alegria é um sentimento de muita alegria e entusiasmo compartilhar e aprender com todos que estarão conosco nesse tema que tem sido, dentro do contexto, professor, da pandemia, um tema muito alvissareiro, né, professor? E quero agradecer e parabenizá-lo também pela sua empresa, pelo marketing jurídico que tem feito a diferença na vida daqueles advogados que estão à frente do seu mercado. Então, é uma alegria e uma satisfação estar com vocês aqui para que nós possamos juntos trocar algumas ideias, fazer alguns alinhamentos. Não trago todas as respostas, professor, mas com certeza podemos construir juntos aí um novo olhar para os advogados paranaenses. Ótimo, obrigado. Bom, então vamos lá. Para a gente não perder tempo, vamos já começar com a artilharia pesada. Com a pandemia, fomos todos empurrados para o universo online. Quem não estava habituado com o mundo das lives, com o mundo das redes sociais, foi, de repente, convidado a forceps a estar aqui fazendo lives e fazendo aí suas incursões no mundo digital. Eu tenho percebido, Walter, muitas pessoas sem muito método aplicando o marketing jurídico nas redes sociais e também aqui fazendo lives e entre todas as ferramentas, né, que o mundo digital permite. O pessoal do mundo jurídico decidiu de uma hora para outra, ou precisou de uma hora para outra, né, vir com tudo. Só que não estavam necessariamente preparados para ingressar nesse mundo com metodologia. E vi muitas coisas já nesses 3, 4 meses aí de pandemia, pouco ortodoxas, por assim dizer, né, no que diz respeito às conexões com o Código de Ética e Disciplina da OAB. Gostaria de saber de você, você também tem tido essa impressão? Você, ao longo da tua carreira também, como advogado e como Cortou professor um pouquinho também, para mim, você professor. tem percebido esses deslizes dos nossos colegas? Walter? Alô, para mim cortou um pouquinho a sua última fala, professor. Você tem percebido também essa falta de jeito, essa falta de traquejo e um pouco de uma desconexão do que as pessoas vêm fazendo nas redes sociais e nas lives, uma desconexão em relação ao que prega o nosso Código de Ética e Disciplina? Olha, professor, sem dúvida nenhuma, a pandemia, esse contexto da pandemia, ele tirou uma coisa que é fundamental
para o mundo econômico, que é a movimentação de pessoas. E dentro desse contexto, a advocacia não fica fora, por certo, só que a advocacia, já construindo aqui inicialmente uma premissa, a advocacia não pode ser confundida, como bem sabemos, professor Valdemiro, com a mercantilização. Então, além da pandemia, além de tirarmos o movimento das pessoas em razão dessa saúde pública, além disso, nós temos também as limitações naturais da não mercantilização e da não captação de clientela. E quando nós estamos diante de um cenário desse, professor, que não podemos sair, mas eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção, aí eu já coloco 2 pontos fundamentais aqui, professor. Nós temos, enquanto normativa, o provimento 94 de 2000, que é um provimento do Conselho Federal que nos dá um balizamento, já nos dando uma orientação, portanto, no que se refere à publicidade informativa, e também o nosso Código de Ética e Disciplina de 2016, que entrou em vigor, em especial os artigos versando sobre publicidade, que estão ali no artigo 39 e seguintes. Então, diante desse contexto de pandemia, sem dúvida nenhuma, houve muita gente fazendo lives, advogados, escritórios, e a gente observa também, não só nas lives, Facebook, Twitter, então nós temos um bombardeamento de informações, professor, que não podemos deixar, obviamente, de perceber, por certo, alguns excessos, por certo. E uma coisa que nos preocupa, professor Valdemiro e todos os demais que estão conosco neste momento aqui, nesta reunião de troca de ideias, é justamente perceber que o Conselho Federal, que é o órgão supremo da OAB no Brasil, não se pronunciou ainda formalmente sobre essa demanda. Então, isso deixa um campo elástico de interpretações e aí a gente fica pensando qual será o limite. Então, sem dúvida nenhuma, professor, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu percebo sim um exagero, uma desconexão, ou mais do que nunca, e a advocacia, como eu disse, tem essas limitações éticas, tanto no provimento 94 como no Código de Ética e Disciplina. Então nós tem como fazer live, sem dúvida nenhuma, professor, só que tem, como você bem falou, a estratégia necessária. Perfeito, exatamente. Não adianta também nós nos jogarmos sem um método, né? Sem uma estratégia muito bem formulada e organizada, porque fatalmente incorreremos em graves erros, né? É exatamente isso que eu também acredito. Existe dentro do mundo do marketing, especialmente do marketing jurídico, uma enorme... Eu costumo dizer que nós temos um livro de 800 páginas, digamos, um livro de 800 páginas. Dentro dessas 800 páginas, cerca de 200 páginas nos são vedadas, né? Num livro de marketing como um todo, de 800 páginas, cerca de 200 nos são vedadas. Entretanto, há outras 600 páginas de coisas que nós podemos fazer. Só que para que nós possamos executar isso, nós precisamos conhecer muito bem essas 600 páginas, para que possamos executá-las da melhor maneira possível, né? Exatamente, professor. E uma coisa interessante, eu procuro construir meus raciocínios, professor. A gente vem da área jurídica, por certo, eu sou da Advocacia Geral da União, como você bem mencionou, e queria fazer um raciocínio com você para que nós possamos perceber o porquê que a advocacia tem esse óbice. Primeira coisa fundamental na minha construção de raciocínio são os valores que balizam a advocacia. Os valores, por exemplo, da ética, da confiança e da honra. Então, você tem valores ali da honradez, honestidade, confiança, e que dá esse balizamento, e o balizamento ético. Quando eu pego esses valores, professor, e faço uma ligação com a natureza jurídica da carreira da advocacia, e me parece, professor Valdemiro e todos os demais colegas que aqui estão, que esse é o grande pulo do gato para que nós possamos entender as limitações. E percebam, limitação não significa não poder fazer. Significa que eu tenho que seguir alguns métodos estratégicos de pessoas que já operam em alto nível
para não incorrer em infração ética. Então, não é que nós somos vedados, mas quando fizer, faça dentro de estratégias corretas, um método correto. E qual que é o meu raciocínio ligando, portanto, os valores que balizam a advocacia com a natureza jurídica da advocacia? Qual é a natureza jurídica, portanto? É uma natureza jurídica de função essencial à justiça. Nós exercemos um serviço, uma prestação de serviço público. Em razão disso, eu não posso fazer uma live, por exemplo, professor, e dizer o seguinte, como advogado: olha, você está com problemas de pandemia perante o plano de saúde, eu vou entrar com uma ação por você, venha, me procure. Eu não posso fazer isso. Por que não posso? Porque o exercício da advocacia me permite, dentro dessa lógica da natureza jurídica, enquanto serviço público, prestar uma informação. Eu posso informar através de uma live o direito, mas eu não posso concatenar e captar clientela para que ele venha no meu escritório. Então, são coisas diferentes, sutis, porque é o caso concreto que vai me dizer. Portanto, quando eu caso a natureza jurídica com os valores, eu vou para uma publicidade, e aqui eu concluo meu primeiro raciocínio, professor, uma publicidade informativa, que tem como caráter objetividade e não a subjetividade de como eu faço no meu escritório, de quais clientes eu tenho, que já venci essa demanda que estou propondo. Então, essa é uma questão importante e para mim fica claro, professor, que dentro desse raciocínio, o porquê, como você bem falou, professor, a respeito da limitação dessas 200 páginas, mas eu posso operar com 600 páginas ali. Por isso que o balizamento metodológico e estratégico de quem opera me dá uma tranquilidade para, fazendo uma live, por exemplo, não incorrer em infração ética. Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto que é exato, cirúrgico. Nós podemos executar uma publicidade informativa. E a riqueza da publicidade informativa é que você atrai aquelas pessoas que estão efetivamente interessadas e necessitadas pelo teu trabalho, uma vez que você expõe através dessa publicidade, seja pelo seu site, seja numa live como essa, seja pelos canais de comunicação, quais forem, você leva ao conhecimento das pessoas uma informação técnica relevante para aquela pessoa, você demonstra o seu potencial, o seu conhecimento, o domínio sobre a matéria, e a pessoa se sente confortável em lhe procurar e buscar por maiores informações e, quem sabe, até contratá-lo. Então, a riqueza da publicidade que nós temos a condição de realizar, né, enquanto escritórios de advocacia, é justa, e advogados individuais, é exatamente isso. É o melhor, eu diria que é a cereja do bolo da publicidade, que é você levar a informação, a melhor informação possível, né, para que o cliente enxergue valor ali. E aqui tem uma palavra que, essa é a palavra mágica, entregar valor para aquele cliente, para que ele o perceba como uma pessoa com autoridade, com domínio sobre a matéria, e em seguida ele procure, né? E é bem isso mesmo, professor Valdemiro. É muito sutil e muito tênue. Por isso que eu sempre falo, professor, cerque-se dos melhores. Um advogado, professor, privado, no meu caso, que eu sou advogado público, o meu cliente, ele já está, desde que eu passei no concurso público, é o mesmo cliente, professor. Mas o advogado privado, ele tem que ter uma criatividade, eu chamo de criatividade pautada no código de ética. Então, ele pode muito, sem dúvida nenhuma, mas se cerque de pessoas que sabem operar os limites dessa publicidade informativa. E é interessante, professor, eu trago um dado também do próprio Código de Ética e Disciplina, que me permite, sem dúvida nenhuma, fazer essa movimentação da publicidade informativa e me dá alguns limites. Na verdade, eu não chamo de limites, professor, me dá alguns balizamentos que me permitem operar. Por isso que eu sempre digo, professor, cerque-se dos melhores, esteja junto com aquelas pessoas que estão operando dentro de um balizamento ético, porque senão você vai improvisar, e eu não gosto desse verbo, professor, improvisar, porque todo improviso tem um risco muito alto de retorno de chama.
Então, se cerque de pessoas que consigam te mostrar o como fazer para que você possa operar dentro do balizamento ético, tanto do provimento quanto do código de ética. Eu trago aqui, objetivamente, esse balizamento. O artigo 39, por exemplo, ele nos traz uma publicidade do código de ética, discrição e sobriedade. Então, você tem que ter essa conexão com essas exigências balizadoras para que você não incorra em infração ética. E aí eu te pergunto, professor Valdemiro, dentro da sua experiência, do trato do dia a dia, de modo geral, a publicidade tem encontrado guarida aí na discrição e sobriedade, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo, inclusive, que esse é um requinte, digamos assim, da publicidade. Quando você vai e enxerga aí, por exemplo, num veículo tradicional de comunicação, televisão, por exemplo, aquelas lojas de varejo, né, vendendo com agressividade, sem elegância, eu acho que elegância, né, esse requinte, essa elegância na comunicação, acho que faz toda a diferença. Quando você está vendendo um eletrodoméstico, quando você está vendendo, sei lá, algo do varejo, é completamente diferente de você vender um serviço, especialmente um serviço jurídico, né? É completamente diferente. Então, a gente não pode confundir essas estações, misturar essas tintas, porque são mundos e universos completamente diferentes. A gente consegue, até eu diria, um cliente jurídico que olha para uma publicidade agressiva, uma publicidade que não está aí acobertada por essa discrição, sobriedade e elegância, eu colocaria ainda, ele desconfia do advogado que faz isso, né? Ele olha e diz assim, poxa, mas será que esse cara é bom mesmo, né? Então, é por isso, professor, que o advogado privado, na minha humilde posição, ele tem que se cercar, professor, de um mentor. E não é da nossa praxe na advocacia ter mentores. Nós do direito achamos que sabemos tudo e podemos tudo. Cara, cuidado, se cerque dos melhores. Então, ter um mentor, ter alguém que me oriente no sentido de, por exemplo, como o professor bem colocou, né, professor Valdemiro, a respeito da discrição e sobriedade e elegância, e eu concordo realmente, isso abrevia sofrimento. Então, nós temos que, ao sair da faculdade, e esse é um dado importante também, professor, ao sair da faculdade, muitas vezes a faculdade nada nos falou sobre um comportamento ético no que tange a publicidade do escritório. Muitas vezes nunca ouvi na faculdade sobre marketing jurídico, e aqui eu quero ressaltar que a PUC do Paraná, onde eu dou aula, nós temos tanto a abordagem da ética quanto do empreendedorismo jurídico, professor. E dentro do empreendedorismo jurídico nós temos um item, uma pauta de marketing jurídico. Mas eu sei que não são todas as universidades que dialogam com esses temas tão relevantes para a advocacia. Porque eu sempre digo o seguinte, não basta saber o direito para operar o direito. Eu tenho que saber o direito, mas mais do que nunca, como operar a publicidade desse direito. Por exemplo, professor, como me portar numa reunião, como a minha postura revela o meu valor. Então, isso é muito importante, significativo, e eu quero aqui saudar essas iniciativas como essa da live, onde nós podemos abordar, trocar ideias, longe de buscarmos unanimidades a respeito do que pensamos, mas é justamente nessa troca que a gente consegue ampliar a nossa visão sobre o tema, né, professor? Perfeito, exatamente. Eu até, nesse sentido, eu gostaria de também incluir nesse rol aí de instrumentos, né, para que o advogado possa se valer, além do código de ética, além do provimento, alguns julgados e alguns pareceres feitos pelos tribunais de ética das OABs, das seccionais das OABs. Então, São Paulo tem direto no site deles alguns posicionamentos colocados pelo Tribunal de Ética, que eu acho muito interessantes também. De volta e meia eu vou lá, dou uma consultada para ver o que está acontecendo, né? Por exemplo, uma situação que corriqueiramente me perguntam, Valdemiro, eu posso impulsionar minhas publicações no Facebook? Eu posso fazer Google Ads? Então, assim, poxa, são perguntas que realmente o nosso código de ética ele ainda não fala sobre isso, não está preparado para isso, né?
O provimento, lá de 2000, sequer existia o Google dava os primeiros passos ainda, né? Tinha 2 anos apenas, era um infante. Né? Então, e aí, nesses momentos, quando as coisas são mais novas do que o nosso código, do que o nosso provimento, a gente tem que se valer também de outros instrumentos, como, por exemplo, alguns julgados e alguns pareceres dos tribunais de ética, né? E isso é muito, muito importante. Eu sempre recomendo aos meus colegas aí que façam essa busca, porque ajuda muito nessa tomada de decisão. E, se não há nada versando sobre isso, faça uma consulta ao Tribunal de Ética da ordem local, né, da sua seccional, porque, sem dúvida nenhuma, eles terão o maior prazer em fazer esse esclarecimento antes de executar algo fora da norma, né? Sim, sim, e é perfeita a sua colocação, Valdemiro, é muito, muito oportuna, porque o que nós observamos hoje, eu gosto muito de operar com casos concretos, porque são dos casos que a gente acaba se vendo na experiência. Tem pessoas hoje no Facebook que filmam o próprio tribunal do júri e depois a entrevista dada à televisão pelo êxito obtido. Eu, guardadas aí as reservas, eu particularmente vejo isso como um pouco além da referência, professor, do trazido pelo Código de Ética. Porque eu estou filmando a minha atuação profissional e o resultado que estou tendo daquela atuação profissional. Então, é muito sutil, porque a gente acaba sendo bombardeado de informações e parece que é mais uma. Mas nós, como advogados, por isso que eu sempre digo, cerque-se de pessoas que sabem operar aquela informação dentro do balizamento ético. Então, realmente muita informação e é muita gente colocando a sua atuação e dizendo que ganhou e dizendo, ou seja, é possível operar em alto nível, mas para isso a gente precisa descobrir o caminho. Como o professor Valdemiro colocou, referente ao patrocínio de posts no Instagram ou no Facebook, eu tenho um tribunal de ética, salvo engano, Pernambuco, eu não sei qual que é a posição de São Paulo, Valdemiro, mas Pernambuco não permite o patrocínio, porque na visão deles, se eu patrocino, se eu pago, não seria publicidade, seria propaganda. E aí eu estaria entrando numa seara, diz o Tribunal de Ética e Disciplina de Pernambuco, numa seara já que eu estou pagando, de captação de clientela. Não sei como é que você vê isso, Valdemiro, como é que é o julgado de São Paulo? São Paulo e Bahia falam diferente sobre isso. Eles entendem que esse patrocínio ele é permitido. O que é vedado assim, não é que é vedado. O que deve ser cuidado nesse ponto é a linguagem, né? De novo, a gente volta naquela situação anterior que comentávamos sobre a sobriedade. Porque a pessoa acaba se interessando por aquilo que passa no feed e vai buscar por maiores informações na página do Facebook daquele escritório, daquele advogado. Esse é o entendimento de São Paulo e Bahia. Né? Estou longe aqui de dizer se é certo ou é errado, mas assim apenas avaliando, né, o posicionamento desses tribunais. Mas eu entendo que essa divergência entre posicionamentos de tribunais é também prejudicial, né? A gente, uma hora, um advogado da Bahia se pergunta, poxa, eu posso ou eu não posso? Aqui do meu ladinho, em Pernambuco, não posso, né? E como a internet, ela claro que dentro das ferramentas lá para você fazer o impulsionamento, você tem condições de delimitar a área, você consegue evitar, por exemplo, esse impulsionamento em Pernambuco, por hipótese, né? Mas, sem dúvida, isso causa um desconforto e mais dúvidas ainda no advogado, né? Naquele operador que está ali tentando se posicionar e não tem esse domínio todo. O advogado, naturalmente, já não tem o domínio da tecnologia, né? Eu estou há 25 anos nesse mercado, então eu vi sair máquina de datilografia do mercado e o computador entrando. Então, eu acompanhei, e aí em 2007, o processo eletrônico entrando. Então, eu acompanhei ao longo do tempo as dificuldades que os advogados têm com tecnologia. Então, quando ainda surgem esses elementos, esses temperos extra, digamos assim, de dúvida, que geram ainda mais dúvida, qual é a reação natural do advogado que foi treinado, talhado para mitigar riscos ou evitar o risco a qualquer preço? Bom, eu não vou fazer. E aí não faz nada.
o que é ainda mais prejudicial, né? Assim, não estou dizendo que ele deve seguir e fazer. Não, ele, como você bem disse antes, deve seguir e fazer com um apoio técnico especializado e tudo mais, com a melhor técnica possível, mas frear e não fazer nada para a carreira desse advogado é péssimo, né? E é interessante, Valdemiro, trocando algumas figuras aqui importantes também, existem também outras abordagens que às vezes são esquecidas, como, por exemplo, escrever artigos científicos para determinados temas de áreas. Então, você se qualifica também para esse debate, ou se qualifica para que a oportunidade seja vista por você. Um exemplo é escrita de textos voltados para algumas áreas. E a grande sacada aqui, Valdemiro, algo que a gente não aprende na faculdade, é escrever os textos identificando as dores do meu cliente. Então, não é só um texto jurídico. E aí nós temos os gatilhos que disparam um interesse. Como é um texto jurídico, e se eu souber o balizamento disso, vou dar um exemplo para você. Imagine alguém do agronegócio que lê um texto jurídico, sendo que neste texto jurídico eu tenho uma construção ética, mas uma construção ética que me permita mostrar que eu consigo resolver a dor, não só dele, de todos que estão naquela situação. Por isso não seria captação de clientela no meu ver. Então, e é isso que eu me refiro, Valdemiro, porque existe muita coisa que pode ser feita, só que as pessoas geralmente vão para a vala comum e acabam se perdendo. Então, por isso que eu sempre digo que falar de marketing jurídico é a interdisciplinariedade. E aí você tem que ter vários conceitos para formar o teu conceito. Por isso que eu te parabenizo aí pela iniciativa de ter o marketing jurídico, porque é um diferencial muito grande, eu percebo isso em todo o Brasil, de quem opera com pessoas que dão esse balizamento. Eu só estou dando um exemplo de como escrever um artigo jurídico dentro da ética que permita revelar a necessidade e a dor daquele que lê e diz, cara, é isso que eu preciso. O jurídico, não menciono clientes, não menciono resultados, mas eu sei mencionar a dor. Eu não sei se faz sentido para você isso, Valdemiro. Total sentido. Sempre que eu começo um trabalho em algum escritório, eu justamente começo por aí. Quem é o teu cliente? Vamos entender que dores esse teu cliente tem, para que a gente possa falar a linguagem dele. Então, primeiro eu preciso entender quem é essa pessoa ou essas pessoas. Primeiro, eu sempre tenho do outro lado da mesa uma pessoa física. Ainda que eu seja um advogado empresarial, quem me contrata é uma pessoa física. Então, eu preciso entender essa pessoa física que está do outro lado da mesa. Eu preciso entender quais são as dores, inclusive, que ela enfrenta no dia a dia da tocada da carreira dela dentro daquela empresa. Porque pode ali surgir algumas dores que ela sente enquanto profissional, tocando a carreira dela, que o meu trabalho enquanto advogado ou escritório de advocacia, prestador de serviço, posso ajudá-lo a não ter mais. E ele será muitíssimo grato por mim e pode vir outro advogado bater naquela porta e ele não me troca, né? Porque eu entendi a dor dele. E ainda, isso falando dos clientes em carteira, vamos chamar assim, né? E dos clientes novos, se eu entendo um nicho com o qual eu trabalho, pretendo trabalhar ou já trabalho, se eu entendo esse nicho, entendo que aquelas pessoas têm dores semelhantes, o que eu faço? Eu começo a falar sobre as dores que aquelas pessoas sentem. Foi perfeito o teu exemplo do agronegócio. Então, eu posso falar sobre situações jurídicas que o agronegócio enfrenta. Então, o agronegócio como um todo enfrenta aquelas mesmas dores. Eu estou falando tecnicamente sobre o assunto, na linguagem daquele cliente, para que ele me entenda. Eu não posso ser o super advogado juridiquês aqui, eu tenho que trabalhar, modular a minha linguagem para que ele entenda o que eu estou falando, né? E a partir disso eu desenvolvo com ele essa criação de autoridade no tema, porque ele vai identificar em mim conhecimento, porque eu domino o assunto, ele vai identificar ali também que eu consigo resolver as dores sem que eu diga necessariamente, olha, eu vou resolver sua dor assim, assim, ou assado. Esse resolver a dor assim, assim, ou assado, eu deixo para uma reunião olho no olho com ele, né? Que é o momento, efetivamente, de eu discutir com ele o caso concreto que ele tem e, a partir daí, apresentar uma proposta de honorários, né?
Mas é bem isso mesmo, Valdemiro, é perfeita a conexão, porque e é isso que eu fico de cara, sabe, Valdemiro? Porque tem gente, tem pessoas que pensam que isso é um custo, isso é investimento, cara. Exato. Eu faço trabalho de coaching, né? Tenho muito cliente na área de coaching. Cara, quando a pessoa saca que isso é investimento, você vai acelerar resultado e diminuir interferência, o jogo muda, cara. O jogo muda. Então, o teu trabalho de mostrar isso para o teu cliente potencial, operando no código de ética ou no provimento, isso é fantástico. Por quê? Porque você acelera o crescimento dele dentro de um balizamento de proteção ética. Ele não vai incorrer no código de ética. E tem advogado, Valdemiro, que vê isso como custo. Cara, isso é investimento, cara. Se você não tiver isso, você vai ver o que é custo quando você tomar uma porrada do código de ética e ficar, por exemplo, tomar uma reincidência, ficar suspenso. Aí você vai ver o que dói você não ter um mentor, um balizamento. Isso é cultural. Eu aprendi a trabalhar interdisciplinariedade, uma experiência que eu queria compartilhar com vocês aqui, Valdemiro. Eu passei na Advocacia da União em 2001. Esse ano eu faço 19 anos de AGU e fui para Brasília. Brasília foi uma escola para mim. Aprendi muito em Brasília e o que eu mais aprendi ali, eu fui para a consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente. E quando eu cheguei, eu achava que eu ia conseguir resolver os processos de maneira isolada. O direito resolve. Cara, direito ambiental sem um técnico é nada. E aí eu comecei a entender, cara, eu tenho que baixar minha bola e ouvir os técnicos para transformar isso no jurídico. Cara, essa conexão com a parte técnica eu trago para cá. Você que nos ouve nessa live, que é advogado, cara, não resista. Procure um técnico, seja de comunicação, de oratória, seja de como se vestir. Procure um técnico, seja de como fazer uma live de sucesso, marketing. Procure o técnico, cara. E a gente tem uma tendência, Valdemiro, de querer resolver tudo no peitaço. E não resolve, cara. Exato. Exato, exato. E outra, né? Você, quando puxa uma assessoria para te ajudar nisso, você encurta a curva de aprendizado drasticamente. Então, assim, em vez de ficar batendo cabeça sozinho, o que acontece? Você investe um pouco de dinheiro e tempo e você sai na frente com muito mais velocidade do que se você ficasse tentando por tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, você vai batendo cabeça, errando mais do que acertando, até ajustar ali a sintonia fina, né? Quando você poderia realmente puxar um técnico que te ajudasse aí a resolver esse problema. Você tocou num assunto aí importantíssimo também, que é o dress code, né? A forma de se vestir. E isso eu vejo uma mudança também radical nos últimos anos para cá. Aquele advogado de terninho, não que não exista lugar para ele, existe, claro que existe e ainda existirá por muito tempo, né? Mas depende do perfil de quem está do outro lado da mesa. Se você é um advogado que trabalha, por exemplo, com empresas de tecnologia, essas startups de tecnologia, e você for todo engomadinho, com uma BMW último tipo, todo engomadinho atender esse cara, ele já vai te olhar torto. Não é esse tipo de advogado que ele quer. Ele quer um cara que seja safo, rápido, que fale a linguagem dele, que entenda ali, como diz, entenda o parangolé daquele negócio. É completamente diferente. Boa, essa foi muito boa, é verdade. Quem sabe pagode, canta pagode, né, Valdemiro? Perfeito, é isso aí, é isso aí. Então, veja, e o marketing transpassa por tudo isso. Tem pessoas que imaginam que, eu vou fazer marketing a partir de agora, vou começar a publicar no Instagram. Amigo, você começou errado. Começou errado. Primeiro de tudo, você tem que entender do mercado para quem você trabalha ou pretende trabalhar. Depois disso identificado, que dores esse mercado tem. Depois disso identificado, como eu vou tratar a linguagem, que tipo de comunicação eu vou fazer com esse público. E aí só é que você vai conseguir começar a comunicar com esse público, porque senão você vai dando tiro bom em corpo que está morto, não adianta. Valdemiro, e é interessante isso, porque cada vez mais, e isso está muito claro para mim, cada vez mais as pessoas estão investindo no novo. Então, e é bem isso mesmo, as pessoas estão investindo. E cada vez mais esse investimento é muito importante e tem a ver com a cultura. Então, mas mesmo assim, eu percebo que estão investindo. Eu vejo pelo Grupo OTA, que é a empresa que a gente presta assessoramento nessa área de coaching. Cara, quando você conversa com algumas pessoas com dores de performance
e você consegue mostrar para elas que em determinado tempo você tira isso pelos métodos, cara, o cara fala, realmente, sabe qual que é a pergunta que eles fazem, Valdemiro? Por que eu não investi antes? Da mesma forma aqui, Valdemiro, a questão de posso fazer live ou não posso? Vou fazer, veja o que dá. Cara, não improvise, velho, não improvise. Existem profissionais preparados para te ajudar. Então, os grandes escritórios ou pequenos, você tem que ter um planejamento estratégico. E marketing jurídico é um ponto do planejamento estratégico. Eu falo isso em sala de aula, Valdemiro. É um nicho, né, que eu sempre digo para os nossos estudantes da advocacia consultiva, em especial a direção jurídica, que é o planejamento estratégico, que é o marketing jurídico, que é o que você faz, que é a direção jurídica, e isso é exclusivo do advogado. Então tem muita coisa para ser feita. E como você bem falou, é muito mais do que saber se eu posso ou não posso, é como eu posso e quem pode me ajudar. Essa é a minha visão, sabe, Valdemiro, de empreendedor. E o advogado, ele tem que ter visão de empreendedor. Se ele tiver visão só de técnico, ele fica agarrado na tarefa e não consegue pensar o futuro. Então, o que nós estamos falando aqui para os nossos queridos amigos é uma mentalidade empreendedora de pensar o futuro, que passa pelo planejamento estratégico, que passa pelo faço live ou não faço, qual é o balizamento, quem pode me ajudar? E aí você começa a entender por que você vai ter sustentabilidade no seu negócio. Faz sentido isso, né, Valdemiro? Total sentido. E aí, conectando com algo que você falou ainda há pouco sobre a multidisciplinaridade, né? Semana passada nós fizemos uma live com uma especialista em legal design. E o legal design, ele parte do princípio da multidisciplinaridade, ponto. Né? Você precisa ter ali uma equipe multidisciplinar trabalhando junto contigo e trazer o cliente para o centro da tua estratégia. E isso, normalmente, eu não enxergo dentro dos escritórios, né? Primeiro, a multidisciplinaridade e, segundo, trazer o cliente para o centro da sua estratégia. Normalmente, pensamos da seguinte maneira, eu entendo de direito civil, de direito tributário, seja a área do direito que for, e presto esses serviços aqui. Se o meu cliente entende aquilo que eu estou falando, pouco importa. Se ele quer aquilo que eu estou oferecendo, pouco importa. Então, o movimento do marketing e o movimento, e aí quando eu falo marketing, eu falo de negócio, de empreendedorismo mesmo, não só marketing, mas da gestão do negócio e o entendimento do mercado, você precisa puxar o cliente para o centro da sua estratégia. A partir do momento que você tem o cliente no centro da tua estratégia, você consegue ter uma visão, primeiro, multidisciplinar, porque ele vai te dizer o que ele precisa, e aí você vai conseguir levantar os pratos e começar a equilibrá-los por conta dessa... inverte a jogada, né? Você vai buscar no mercado quais são as necessidades e aí você prepara o cenário para atender aquelas necessidades que foram apresentadas para você, né? Não sei se para você isso faz sentido, mas para mim faz todo sentido. Com certeza. Valdemiro, e cada vez mais as organizações estão sendo vistas de maneira integral. Porque o ser humano é integral, é a gente que fragmenta. Engenharia civil, engenharia não sei o quê, direito penal. Cara, e a fragmentação tem um perigo, perder a noção do todo. Exato. E aí é o que você disse agora mais cedo também. Você olhando apenas para a técnica, esquece, né, de ser o gestor. Você vai para a tarefa, vira um executor de tarefas. Já era. Esquece de subir o nível para a estratégia e gerir aquilo como um negócio. Por mais que o escritório de advocacia não seja visto como uma empresa mercantil, ela precisa ser gerida como um negócio, sim, né? Sim. Ela tem uma direção, né? Exato. Só dá direção quem tem visão e só dá visão quem é empreendedor. Quem está na tarefa não tem direção, o cara vai bater. Exato. Por isso que quando a gente fala, né, eu dou muito treinamento na OAB, sou instrutor da OAB, e quando a gente fala sobre essa diferença entre empreendedor e técnico, os caras ficam coçando a cabeça, porque para o teu escritório crescer, primeiro tem que crescer a tua visão. Exato. Senão você não sabe onde você quer chegar. É isso aí, perfeito. Walter, temos uma pergunta aqui da Letícia, olha só. No Instagram, percebi que uma advogada adotou uma linguagem lúdica para informar o direito. Não ser 100% técnico ao falar nas redes sociais fere o código de ética? Puxa,
eu queria entender um pouquinho mais para poder responder. Aí que está, dependendo, eu vou responder de maneira genérica, né? Se nós pensarmos na sobriedade, e se essa forma de expressão, se ela for contra a sobriedade da advocacia, me parece que nós teríamos que pensar um pouco se é possível isso. Eu não gosto muito de dizer é possível ou não, porque o caso concreto tem que ser visto como caso concreto, mas eu dou um balizamento. Se essa forma lúdica ela ferir a sobriedade, me parece que nós estaríamos com uma publicidade que encontraria aí um ferimento à sobriedade. Me parece de maneira genérica, né? Falando em tese. Uhum. Ok. Concordo contigo, a questão da sobriedade, né? Você pode ser lúdico sem ser agressivo, sem ser viajante, vamos dizer assim, para usar uma linguagem bem... se você está sendo, digamos assim, metodologicamente reto, falando, expondo e usando apenas uma linguagem que seja mais didática para o teu cliente, talvez não fira, mas talvez. A gente tem que, como você disse, eu também gosto de ver o caso concreto. Se o caso concreto, ele vai, né, não foi tanto problema assim. Agora, se você pega... Alô? Alô? Oi, Walter? Tá comigo? Alô? Travou? Oi, Walter? Agora ouço. Voltou? Voltou. Você conseguiu me acompanhar até o fim, não? Só na última parte não consegui. Eu vi quando você falou se o caso concreto ou não, e eu também acredito nisso. Depois eu não consegui. Porque, assim, se você extrapola dessa questão da sobriedade e vai lá e busca um personagem de desenho animado para ilustrar, está completamente fora, completamente fora. Agora, se você usa um recurso visual para ser mais didático, aí eu não vejo muito problema. Agora, tem que cuidar. De fato, a gente tem que olhar o caso concreto para poder demonstrar se há ou não essa violação. Sem dúvida nenhuma. Joia. Meu amigo, nós estamos aí já com 40 e poucos minutos de papo. Não que eu não gostasse de conversar mais, mas eu sei que você tem outros compromissos. Eu também tenho aqui outros compromissos aqui na agenda. Assim, eu ficaria horas aqui debatendo isso contigo, porque é um assunto que me encanta e me provoca muitíssimo. Tenho certeza que a você também. Gostaria de franquear a palavra a você. Fique à vontade. Olha só, temos uma mensagem aqui também do Júnior Mendes. Walter, mande um abraço para o meu mentor Vanderlei Taverna, o Júnior Mendes, o Judas, o Júnior. Opa, deixa comigo, mandarei sim, cara. Grande amigo Vanderlei Taverna se formou comigo. Obrigado, Júnior, vou avisá-lo sim. Joia. Walter, a palavra é sua, suas considerações finais. Primeiro, Valdemiro, agradecer a você pelo convite, pela tua atuação e performance na área profissional do marketing. Você tem um lastro já, uma alegria compartilhar e conectar com você nessa parceria, nesta live. E ficamos abertos também, se porventura outras parcerias surgirem, porque eu acredito muito, Valdemiro, nas conexões entre as pessoas para que nós possamos criar algo novo sempre. Então, esse tema eu verso bastante na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, onde eu dou aula já desde 2012. Então, é uma alegria aprender e compartilhar com todos aqui. Parabenizo todos os advogados que estiveram conosco e parabéns pelo teu trabalho. E vamos juntos, ô Valdemiro. Isso aí, obrigado, Walter. Obrigado. Informando a todos, essa live ela também foi transmitida pelo Instagram. Nós subiremos o vídeo no canal do YouTube também. Então, quem não pôde nos acompanhar aqui ao vivo terá a oportunidade de ver essa live mais tarde, tanto no Instagram, no IGTV, quanto lá no Facebook. Walter, muitíssimo obrigado pela tua presença e disponibilidade. Uma grande satisfação conversar contigo. Muitíssimo obrigado mesmo. Grande abraço. Tamo junto, valeu. Valeu, até mais.